Então vamos lá. Boa noite, galera. Então vamos começar aqui mais uma aula de educação ambiental, da junção da galera da pedagogia e das ciências biológicas. Já estamos partindo para a reta final, né, desse nosso semestre, totalmente atípico, né, mas enfim, vamos nos adaptando e mesmo sendo atípico, eu estou feliz que está todo mundo bem, com saúde, né, pelo menos até onde eu estou sabendo aqui da nossa turma, está todo mundo bem, espero que vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem também. Então a gente fica tenso, mas, né, enquanto esse grupo a gente está tendo aí um resultado relativamente bom, né, do nosso envolvimento, do nosso empenho, eu estou bastante contente, né. Então, eu falei anteriormente, e agora eu vou repetir de novo, que tem mais gente na sala, eu vou dar um feedback sobre as resenhas no final da aula, tá? E vou dar uma orientação também que algumas pessoas vão poder refazer a resenha, tá bom? Então, eu vou trazer essa orientação aí para vocês. Vou compartilhar aqui a tela do nosso cronograma, só para a gente retomar o nosso cronograma. Um minuto só. Bem, então, só para a gente retomar, hoje a gente vai começar dentro da PCC, que é a prática como componente curricular, né? Então, hoje a gente vai começar a conhecer a Carta da Terra. Na semana que vem, a gente vai continuar vendo a Carta da Terra, terminar de ver esse conteúdo, e eu também vou fazer uma orientação para que vocês possam construir um plano de aula de educação ambiental, tá? No dia 26, eu vou falar um pouquinho do papel do educador ambiental e tirar algumas dúvidas em relação aos planos de aula. E aí, no dia 3/7, que é nossa prova, eu quero propor para vocês que, ao invés da gente fazer a nossa prova, a atividade da PCC vai valer como a nossa prova, tá? O que vai ser essa atividade da PCC? Vai ser a entrega desse plano de aula que vocês vão fazer. Então, ele vai valer como a nossa segunda avaliação, a entrega desse plano de aula, tá certo? Então, vai acontecer na semana que vem, dia 19, eu vou dar orientação. Vocês vão ter 2 semanas para me entregar esse plano de aula de educação ambiental, tá? E aí vai ser a entrega e junto com uma conversa aí que a gente vai ter também, tá certo? No dia 10, vocês vão fazer a prova Biologia com a Virgínia e Pedagogia com a Viviane, então daí a gente não vai ter aula no dia 10, e no dia 17 a gente tem a prova de segunda chamada. Quem perdeu a primeira ou alguém que não me entregar essa atividade da segunda, né, vai ter essa oportunidade da segunda chamada, tá bom? Então, meus amigos, estamos por super pouco, né, para finalizar esse nosso semestre, tá bom? Vocês concordam da gente fazer esse tipo de adaptação? Da gente fazer o plano de... Aí vai ser um plano de aula, ó, daqueles, no capricho, porque ele tá valendo a prova. Então, assim, serei rigorosa, certo? Então, não vai ser qualquer plano de aula, não. Serei rigorosa aí na hora de fazer a análise, né? Então, eu vou fazer a orientação, vou dar a possibilidade de um plantão de dúvidas com vocês, e aí sim, essa entrega, tá? Bom, hoje então nós vamos conversar sobre a Carta da Terra, né? A minha proposta hoje com vocês é a seguinte: nós vamos fazer um primeiro momento que eu vou apresentar a proposta da Carta da Terra para vocês. Depois, para a gente conhecer mais a fundo, vocês vão fazer uma atividade em grupos, tá? Essa atividade vai começar hoje e vai terminar na terça-feira da semana que vem. Na hora certa eu vou falar para vocês a orientação, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai se organizar, tá bom? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas só para vocês saberem que vai ter essa dinâmica. Um primeiro momento, a minha apresentação, e depois um segundo momento vocês com atividade em grupos, tá? Bem, se eu disse para vocês que o nosso tema de hoje é Carta da Terra, né?
Alguém aqui do grupo já ouviu falar sobre Carta da Terra? Sabe o que é isso? Enfim. Ou desconfia alguma hipótese do que é a Carta da Terra? Eu não, professora. Não conhece, Gu? Não, nada mesmo. Pro, você comentou um pouco por cima no começo do ano, né? Com a gente, mas foi tipo bem por cima mesmo, então eu não tenho ideia. Tá. Pro, teve uma apresentação ano passado no Saguão, não teve? Teve. O ano passado, eu acho que foi até o outro ano ainda. Teve também o passado, mas quando vocês estavam no primeiro semestre, teve uma específica da Carta da Terra mesmo. Que as meninas estavam de elementos naturais, teve uma intervenção, né? Boa lembrança, Ana Júlia. Muito bem. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia da Carta da Terra, porque vocês vão perceber que é uma proposta bastante agregadora e é uma proposta que vem bem ao encontro desse tipo de educação ambiental, que é o tipo que eu acredito que realmente vai ser transformador, que é aquele que apresenta para nós uma visão de meio ambiente mais ampla e mais complexa, e que também favorece a formação desse cidadão que vai pensar nesses diferentes aspectos de ser sustentável e de ter uma vida de qualidade no nosso planeta, tá? E a gente vai poder perceber isso um pouquinho a partir do estudo da Carta da Terra. Eu vou compartilhar a tela aqui um pouquinho com vocês, tá? Oi. Oi. Vocês estão vendo já a tela aí? Tá. Sim. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a Carta da Terra é um documento global construído a muitas mãos e a muitas mentes e teve um processo participativo longo de construção, tá? A Carta da Terra, para quem trabalha com educação ambiental, para quem tem uma proposta de construção de sociedades mais sustentáveis, ela funciona como uma declaração de princípios éticos para nortear pessoas e estados na construção de uma sociedade global que seja justa, sustentável e pacífica, tá? Então, essa é a grande proposta. Vocês vão perceber que a Carta da Terra, ela tem a intenção de funcionar como um código ético planetário, a fim de que pessoas, instituições e governos trabalhem nesta linha de construir uma sociedade mais justa, mais sustentável e mais pacífica, né? Essa visão, deixa eu arrumar vocês aqui na forma que eu enxergo. Pronto. Quando eu digo para vocês que a Carta da Terra, ela traz uma visão, como se fosse um código de ética, tá? Essa visão ética inclusiva que reconhece a proteção ambiental, os direitos humanos, o desenvolvimento humano equitativo e a paz. E que esses elementos são interdependentes e indivisíveis, tá? Vejam, quando a gente está falando aqui de proteção ambiental, a gente já vem discutindo um pouco sobre esse viés, né? A gente falou, infelizmente, essa nossa disciplina, ela é relativamente curta, né? Mas ela funciona como uma introdução para os conhecimentos ambientais, que eu espero que muitos de vocês tenham interesse em continuar sabendo cada vez mais, né? Mas a gente teve a oportunidade de conversar aqui um pouco sobre a água, um pouco sobre os resíduos, um pouco sobre a poluição atmosférica, um pouco sobre os valores da nossa humanidade em relação à exploração do planeta, né? Na aula
aula anterior a gente falou sobre as mudanças climáticas. Então, essa ideia de proteção ambiental, a gente conseguiu fazer um panorama, mesmo que superficial, mas de alguns elementos. Muitos ficaram de fora, né? Mas a gente conseguiu pontuar com algumas coisas. E a gente também foi percebendo, eu tive essa intencionalidade de construir com vocês essa visão de meio ambiente, de sustentabilidade, incluindo a ideia dos direitos humanos, incluindo a ideia de não só ficar pensando em meio ambiente como elemento natural, né? Mas a gente pensar no ser humano como parte dessa história e um ser de direitos, né? E além de considerar os direitos humanos na Carta da Terra, ele considera o desenvolvimento humano equitativo. Essa ideia de equidade é uma ideia bastante importante. Veja que a Carta da Terra ela não fala de igualdade, ela fala de equidade, né? Alguém poderia me trazer um exemplo, alguma coisa assim relacionado com a ideia de equidade? Como que a gente poderia explicar para alguém aqui da sala sobre equidade? Eu acho que é uma ideia que a professora Érica, de matemática, deu uma vez, eu acho que cabe muito. É a questão de você ter um muro e pessoas de diversas alturas. E aí que elas precisam enxergar do outro lado. Então, cada pessoa vai ter um banquinho de acordo com sua necessidade para que ela enxergue do outro lado também. Assim como quem é alto não precisa. Acho que é isso. Perfeito. Essa imagem, ela representa muito bem, né? É você oferecer o recurso necessário para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. A ideia não é necessariamente dar condição, dar condição para que todos tenham as mesmas oportunidades. As pessoas não são obrigadas a ser iguais às outras, mas é a gente dar condição para que elas tenham oportunidades iguais, né? De poder ter acesso a estudo da mesma forma, a trabalho da mesma forma, a ter alimento, a ter segurança da mesma forma, né? Então, a Carta da Terra, ela é embasada nesses valores, no valor da equidade, né? E também no valor da paz, que é essencial desse equilíbrio dinâmico do planeta. E a Carta da Terra traz que esses elementos, né, o meio ambiente, o direito humano, esse desenvolvimento equitativo do ser humano e a paz, são elementos interdependentes e eles não podem ser separados, são indivisíveis. Ah, eu quero pensar só na questão ambiental. Ah, eu quero pensar só na questão da paz. Se você não estiver desenvolvendo um raciocínio de equidade de desenvolvimento, se você não estiver trazendo esse olhar mais amplo, dificilmente você vai conseguir realmente estabelecer e construir uma sociedade diferente e mais sustentável, né? A Carta da Terra, como eu disse para vocês anteriormente, eu nem sei se no outro slide fala disso, não. Peraí, deixa eu passar rapidinho aqui. Vai falar assim. É que está mais para frente, eu já estava ansiosa querendo dar algumas informações aqui. Como eu estou dizendo para vocês, essa visão ética que a Carta da Terra traz é uma visão do todo. Mas é uma visão do todo que não adianta a gente recortar os pedaços e entender por partes, né? E sim uma visão do todo que você enxerga e inclusive percebe o equilíbrio entre esse todo, tá? Vocês estão ouvindo o meu interfone aqui? Espera aí, só um minutinho. Desculpa, turminha. Então, a ideia é enxergar o todo e a harmonia que existe entre esses diferentes elementos que a gente está colocando aqui, né? Os elementos para promover justiça,
equidade e paz, tá? Como é que se deu a construção da Carta da Terra? Quando eu usar aqui o CT, é a abreviação de Carta da Terra, tá bom? Então, a Carta da Terra é o resultado de um processo conversacional intercultural de mais de uma década. Foram mais de 10 anos e esse diálogo foi realizado em nível mundial, tá? Atualmente, a Carta da Terra é apoiada por mais de 4,6 mil organizações ao redor de todo o mundo, inclusive dentro do Brasil, tá? Instituições brasileiras. O histórico da Carta da Terra é o seguinte: em 1987, veja desde quando essa história começou, né? E veja que curioso, que é uma história longa e muito pouca gente conhece sobre a Carta da Terra, né? Em 1987, a gente teve a Comissão Mundial das Nações Unidas solicitando a criação de uma nova carta que tratasse sobre o meio ambiente e desenvolvimento, tá? Em 1992, esse foi um dos assuntos abordados dentro da Cúpula da Terra, que foi a Rio 92, né? Que até quando a gente fez aquele estudo sobre a linha do tempo, sobre os estudos sobre meio ambiente, educação ambiental, que foi a Rio 92, a Carta da Terra, ela teve um passo importantíssimo nesse momento. A minha porta é super barulhenta, gente. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo não é um sarcófago, é a porta da minha casa. E em 1992 foi uma excelente oportunidade dessas pessoas que no mundo estavam conversando sobre esse tema se reunir no Rio de Janeiro, né, e dar um fôlego a mais para a Carta da Terra. E ela não foi concluída em 92. Em 97 teve uma nova comissão para acompanhar todo esse processo internacional e consultas. E no ano 2000, então, a gente teve o lançamento oficial da Carta da Terra, tá? A aceitação, a oficialização, né, assim, o aval à Carta da Terra por parte das pessoas ou organizações, significa que essas pessoas e organizações têm um compromisso com essa visão, né, que a Carta da Terra traz, de justiça, equidade e paz. Assim como um compromisso de trabalho em prol da implementação dos valores e dos princípios da Carta da Terra. E também significa que essas entidades e pessoas estão dispostos a cooperar com os outros nesse esforço de conhecer a Carta da Terra, tá? E agora nós vamos conhecer, então, o teor da Carta da Terra. Eu já disponibilizei para vocês no Moodle, tá? A Carta da Terra. Eu vou abrir aqui, mas no Moodle já está disponibilizado para vocês, tá bom? Então, ela é um documento que ela começou a ser construído lá em 87, terminou nos anos 2000, mas ela vive em constante revisão. Existe um grupo no mundo todo que sempre está em diálogo e fazendo pequenas alterações, incluindo algumas coisas que lá no início dos anos 2000 ainda não era tão considerado, e agora, por exemplo, é uma demanda, né? Então, ela é um documento que sempre está em revisão, tá? A Carta da Terra, ela é composta, eu vou minimizar um pouco aqui, depois eu aumento de novo, tá? Ela é composta por uma parte que é o preâmbulo, que é a introdução do documento, tá? Depois dessa parte do preâmbulo, ela é composta por princípios. A Carta da Terra, ela tem 16 princípios. Esses 16 princípios estão organizados em 4 blocos, tá?
e a gente vai conhecer esses 4 blocos. A gente consegue encontrar na internet a Carta da Terra, tem vídeos, tem ela toda animada, tem várias versões da Carta da Terra. Tem algumas versões onde aparecem só os 16 princípios bem sequinhos, e tem outras versões, como essa que eu estou colocando para vocês, que cada um dos 16 princípios tem um item A, B e C, que são os detalhamentos desses princípios, tá bom? Que é importante a gente ler e conhecer, porque aí a gente percebe bem a intencionalidade de cada um desses princípios, tá bom? Lembrando que para a construção de um código de ética planetário, né? Então, ao mesmo tempo que ela traz um grau de detalhamento, ela também tem que deixar um grau de abertura em relação a uma certa flexibilização de adaptação desse documento para as diferentes realidades das sociedades e comunidades e culturas do nosso planeta, tá? Então, o primeiro grupo de princípios, ele está ligado à ideia de respeitar e cuidar da comunidade de vida. O segundo bloco de princípios está ligado à integridade ecológica. O terceiro bloco de princípios está ligado à justiça social e econômica. E o quarto e último bloco de princípios está ligado à democracia, não violência e paz, tá? E no finalzinho, ele traz como se fosse considerações finais, o que ele denomina aqui de o caminho adiante, tá? Então, qual que vai ser a minha proposta agora para vocês? A gente vai fazer a leitura do preâmbulo da Carta da Terra e depois nós vamos nos organizar em grupos e aí sim, para a gente se aprofundar nos 4 blocos de princípios da Carta da Terra, vai ser um trabalho em grupo que vocês vão fazer, tá bom? Ô, Pro, só o primeiro, por favor, você repete que eu perdi? O nome do primeiro bloco? Do primeiro bloco, repito. Isso. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Tá, obrigada, viu? De nada. Esse documento em PDF já está lá no Moodle também para vocês, tá bom, gente? Tá. Pro, Sim. Pode falar, Gabi. você pode repetir a explicação? Porque cortou tudo para mim. Posso. A explicação dessa última parte, que eu falei o que é que a gente vai fazer? Fazer a leitura do preâmbulo e depois aí começou a cortar. A gente vai fazer a leitura dessa parte do preâmbulo agora todo mundo junto. E para a gente conhecer e se aprofundar nos blocos dos 4 princípios, a gente vai fazer uma atividade em grupos, tá? Daí eu já vou dar a orientação para vocês de como é que a gente vai fazer, tá bom? Ah, tá. Então pode já ir fazer a leitura. Isso, nós vamos fazer juntos aqui a leitura. Para não tá. ficar uma coisa só a minha voz falando aqui o tempo inteiro, eu vou pedir para alguns voluntários para fazer a leitura desses fragmentos aqui. Quem gostaria de fazer a leitura desse primeiro fragmento, por favor? Eu faço. Perfeito, então manda ver. Por favor, Adriana. Só que não tá aparecendo para mim, professora. Só Para mim também não. Conhecer a Carta da Terra. Ah, gente, desculpa. O quê? Vocês não estão vendo que eu tô... Senhor, perdão, gente do céu. Eu quero de muita desculpa. Eu tô achando que vocês estão vendo o que eu tô vendo. Eu tava no PDF. Sem problema. Ai, Senhor, e eu falando aqui, achando que vocês estavam lendo junto comigo. Inclusive o nome dos blocos. Ai, vocês demoraram para me avisar, viu? Seus bandidinhos. Eu lá, linda de bonita, passeando no PDF assim, ó. Ai, desculpa, gente. Tem nada. Agora vocês estão vendo? Tá iniciando. Sim, Pro. Agora sim. Então tá bom. Ó, eu vou passar rapidinho só aqui, ó, como eu havia dito para vocês,
Só para vocês verem, tá? Tem a parte do preâmbulo, que a gente vai ler juntos. E aí a parte dos blocos, ó, que eu estou dizendo que são 4 grandes blocos. O primeiro bloco, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Depois aqui o segundo bloco, integridade ecológica. Justiça social e econômica. E democracia, não violência e paz. Vocês viram que cada um desses blocos tem 4 princípios. E cada um desses princípios tem aqui a sua descriçãozinha em outros elementos, né? Então, tá bom. Desculpa, gente, eu achei que vocês estavam aqui comigo. Adriana, você lê essa primeira parte, então, por favor? Sim. Preâmbulo. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Perfeito. Que outra pessoa gostaria de ler essa segunda parte do preâmbulo? Eu leio, Pro, só que não sei se meu cachorro não vai começar a latir, tá? Ah, faz parte. Se latir, faz parte. Tá. Terra, nosso lar, né? Isso. A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta. Mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global, com seus recursos finitos, é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Perfeito. Quem poderia ler a situação global? Eu leio. Obrigada, Nay. Em a situação global. Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. E o fosso entre os ricos e os pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Obrigada, Naila. Quem poderia ler o próximo? Eu leio, Pro. Ótimo. Desafios para o futuro. A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores,
instituições e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Exatamente. Eu queria destacar aqui com vocês essa parte, quando ele fala aqui, né, das mudanças de valores, tanto nas instituições como nos nossos modos de vida. E olha que importante o que eles colocam aqui, ó. Devemos entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser mais e não a ter mais, né? A gente já vem conversando um pouco sobre essa coisa, né, de a pessoa vale muito mais do que ela tem do que necessariamente do que ela é, né? Então, essa inversão de valores que a gente vive hoje e a ideia de garantir as necessidades básicas das pessoas, né? Infelizmente, por exemplo, aqui no nosso país, a gente tem cerca de 45% da população que não tem esgoto tratado. E um grande número não tem nem esgoto sendo coletado, né? Então, é uma questão de necessidade básica que, infelizmente, ainda é muito deficitária, né? E aí a gente tem a última parte aqui do preâmbulo. Quem poderia fazer a leitura? Ah, sabe o que eu ia falar para vocês? Uma coisa antes. Faltam 2 minutinhos só para terminar essa nossa chamada. Eu acho que é melhor a gente parar agora e aí voltar, porque senão vai cortar a leitura no meio. Tudo bem? Então tá. A gente volta no mesmo link, tá bom? Até já, turma. Tinha dado essa tarefa aí para o Charles, mas lembrei hoje. Então vamos lá, compartilhar a tela com vocês. Quem poderia fazer a leitura dessa última parte da responsabilidade universal? A última parte do preâmbulo da Carta da Terra? Quer que eu leia, Pro? Pode ser. Dá para subir só ele um pouquinho? Só? Tá. Maior, assim. Peraí, deixa eu tirar a gente daqui. Aí. Uhum. Responsabilidade universal. Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com o sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre, bem como com nossa comunidade local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida e com humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza. Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos para proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto, juntos na esperança, afirmamos os seguintes princípios: todos interdependentes, visando um modo de vida sustentável, como critério comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e instituições transnacionais será guiada e avaliada. Isso. E aí, seguem aqui os princípios, certo? Vou começar aqui de trás para frente. Nessa parte
do preâmbulo da responsabilidade universal, o que é que vocês destacam? Quem gostaria de comentar algum destaque aqui? Que mesmo que somos de nações diferentes, todos estamos ligados? Não precisa perguntar se sim, faça. É que você fez num tom de pergunta, né? Então, não tem ideia de certo e errado, tá, Isamara? É assim, o que bateu para você nessa parte que lhe chama atenção? Perfeito. Realmente é um destaque, né? A gente construir uma ideia de que, mesmo tendo a nossa nacionalidade, essa identidade, respeito ao nosso país, existe uma identidade de cidadão planetário, né? Uhum. Que muitas vezes é desconsiderada, né? Deixa eu só tirar o meu WhatsApp daqui, turma, um minuto só. Tá infernando esse barulho aqui. Pronto. Alguém tem algum outro destaque dessa parte? Pronto. Sim. Eu acho que é a questão que ele fala, que até a Isamara comentou, né? Mas acho que complementando, é a responsabilidade universal que ele traz. É assim, todo mundo precisa pensar nisso. Volta um pouco até na educação ambiental coletiva que a gente viu lá na resenha. Não adianta, tem que ser todo mundo, porque envolve todo mundo. Então, é uma responsabilidade universal mesmo. Porque se ela for atingida e chegar num nível que não tem mais o que fazer, acabou para todo mundo. Então, assim, é uma questão bem coletivo mesmo. Acho que é uma responsabilidade coletiva. E por isso que tem que ser tão importante e tão trabalhada, porque senão não adianta, não vai resolver nada, se ninguém pensar igual, assim, acredito. E essa ideia que você traz, Giovana, eu acho que também está ligada um pouco a isso, né? A esse espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida, né? Não só de parentesco de Homo sapiens com Homo sapiens, né? Sim. Mas essa relação de toda a vida. Vocês se lembram de um vídeo que eu passei para vocês em uma das aulas, ainda lá no presencial, que era um vídeo Todos Somos Um, né? Sim. E ele trazia bem esse olhar, né? Fortalecia esse valor, né? Dessa parte que fala sobre os desafios para o futuro, alguém tem algum destaque? Eu acho que seria, é o que você falou. Que mista. Adriana, acho que está cortando um pouco seu áudio. Esses desafios para o futuro. Então, eu acho, não, pelo que eu entendi, que é como você tinha falado, é para as pessoas pensarem mais e não ser tanto consumistas, né? Será que é isso? Não, nesse momento não tem muito certo e errado, nesse momento são as nossas percepções, né? E são desafios, veja, né? Quando a gente está colocando aqui essas mudanças fundamentais de valores, é visto como um desafio futuro, né? E esse futuro que, na verdade, ele é presente, não só futuro. Porque se a gente fica assim, no futuro, né? Se a gente imaginar que essa carta foi lançada em 2000 e já tem 20 anos, hoje é o futuro daqueles que estavam lendo isso lá no ano 2000. Né? Então, a gente também não pode fazer essa leitura da Carta da Terra e ficar, mas no futuro, porque hoje nós estamos no futuro dessa história que era lá atrás, né? E o tamanho desse desafio é grande, né? Porque são 20 anos aí em que
Alguns passos foram dados, mas isso tudo continua sendo um grande desafio, né? Ô, Pro, Sim? e é interessante também que ele fala assim, temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. Ou seja, a solução tem, e está aí, e é possível, e é cabível. Só que precisa que todos pensem da mesma forma, né? Todos estejam juntos nessa. Não necessariamente que pensem A da maioria, mesma se a maioria forma. está contra, Não necessariamente que pensem da mesma forma, mas que tenham os mesmos princípios. sim, isso. Isso, Pelo menos com um objetivo igual, sei lá. Isso, exatamente. É uma questão de querer. É isso que você quis dizer, talvez, né? Falta só querer. Em relação a esse fragmento que fala sobre a situação global, o que vocês destacam? Que não está dando as mesmas oportunidades para os ricos e os pobres. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. Eu acho que essa parte que é da coisa lá social lá. Que é desse aspecto mais social, né? Do socioambiental, por exemplo, né? Isso, sim. Uhum. Aqui, quando coloca, né, ó, a injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. Alguém pode falar assim, mas Maria Cristina, é meio ambiente, vai ficar falando de injustiça, vai ficar falando de pobreza, de ignorância, de conflitos violentos, né? Veja, quando eu fui construindo com vocês toda aquela visão de meio ambiente, quando a gente fez a leitura do texto do Sandro Tonso, tudo isso foi preparando o nosso terreno e preparando essa construção que eu venho fazendo com vocês e o olhar de vocês, para vocês perceberem que falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade, necessariamente vai ter que falar sobre justiça, pobreza, ignorância, violência, questões culturais, questões éticas, econômicas, né? Então, se a gente trabalhasse, por exemplo, a Carta da Terra já logo de sopetão no nosso semestre, podia ser que algumas pessoas não conseguissem captar a profundidade do trabalho da educação ambiental, né? Então, eu construí um caminho para a gente trilhar nesse semestre para apresentar a Carta da Terra num momento em que vocês conseguissem juntar melhor as peças e entender a complexidade desse conceito, tá? E a Carta da Terra, ela traz isso, por isso que eu falei, ela é um excelente instrumento, a Carta da Terra é uma excelente ferramenta para trabalhar essa visão mais complexa de construção de sustentabilidade, tá? E também que os pobres são a maioria, né? Exatamente, a maioria maciça do nosso planeta, né? Então, esse modelo de desenvolvimento que a gente está tendo, tá dando super certo, o capitalismo é super bom. Para quem que é bom? Né? Será que a gente não teria que pensar em outras alternativas e não ficar só no binário do capitalismo, socialismo? Mas será que não teria uma terceira via, uma quarta via, enfim, outras possibilidades para a gente pensar? Pegar, de repente, o que tem do melhor na proposta do capitalismo, o melhor na proposta do socialismo e construir uma nova vertente? Porque esse modelo que a gente tem, que rege a nossa sociedade, essa lógica do capital, não está dando certo. Veja bem, né? Isamar acabou de falar, grande parte da população está pobre. Então, os benefícios estão sendo divididos de maneira equitativa desse modelo de desenvolvimento que nós estamos tendo? Né? Então, assim, e acho interessante trazer para vocês um olhar que
mesmo quem defende a lógica do capital, muitas pessoas que têm uma visão mais lúcida dentro da lógica do capitalismo já veem a necessidade da reformulação desse pensamento do capitalismo. Porque o acúmulo de riqueza na mão de poucos e deixando muita gente sem dinheiro, vai deixar esse que tem muito dinheiro afetado também. Porque se não tem dinheiro circulando lá na base, o dinheiro também não vai subir, né? Então, algumas mentes lúcidas dentro da lógica do capitalismo já vêm pensando na reformulação do próprio capital, tá? Porque senão ele está fadado e ele já demonstra ser um modelo que não tem sucesso. Não pode ser um modelo que tem sucesso, né? Por exemplo, aqui na sala de aula, né? Eu tenho 30 alunos e desses meus 30 alunos, 85% repete. Os alunos que são ruins? Ou a estrutura que eu trabalho, o modelo da minha aula, o que eu faço que não está dando certo? Eu não posso dizer que sou uma professora de sucesso ou que eu tenho um modelo de trabalho de sucesso quando 85% dos meus alunos são reprovados. Eu não posso dizer que a lógica do capital é uma lógica que está tendo sucesso com esse índice elevadíssimo de população na pobreza, né? Então, a gente tem que problematizar e pensar sobre isso, né? E sobre essa última, que é a primeira parte, mas é o nosso último comentário aqui. Terra, nosso lar. Quem gostaria de fazer algum destaque? Pro, eu acho que ela vai falar um pouquinho da importância de preservar, né? Tudo que a vida, a terra, né? Que a terra é vamos poder dizer assim, um lugar extremamente vivo, né? Tudo dele é vida. Então, se não tomar cuidado com isso, porque são coisas, e aqui ele até fala recursos, mas você falou para usar a palavra elementos, são elementos finitos. Então, assim, se não tomar cuidado, vai chegar já está chegando, na verdade, né? A gente até está quase nesse nível. Não vai ter mais o que fazer. Ela pode até se reconstruir, mas primeiro a gente vai deixar de existir. Então, acho que é importante de ver ela como um lugar sagrado, um lugar vivo e que precisa ter essa questão, essa responsabilidade, essa preservação, que é uma vida, né? Então, tudo como é vida, uma hora vai morrer. Muito bom, Gi, é isso mesmo. Mas eu quero propor um desafio para vocês. Quem vai levar o frango e vinho dessa noite? Quero ver quem é que consegue fazer uma colocação aqui para mim, que consegue estabelecer alguma coisa que tem aqui nessa parte do preâmbulo, com aulas passadas. Quem vai levar o frango e vinho dessa noite? Qual era a pergunta, Pro? Eu quero saber quem vai conseguir estabelecer uma relação entre alguma coisa bem específica que a gente viu nas aulas passadas e o que está trazendo nessa parte aqui do preâmbulo. Pro, é sobre os equívocos do planeta Terra? Desenvolva um pouco a sua ideia, Ana. Aonde você acha que o equívoco entra aqui nessa parte? Bom, o tema do meu trabalho foi sobre salvar o planeta Terra e fala que ele não está em perigo, né? Que os recursos eles são acabados, né? Que eles se acabam. Eu acho que é essa parte. Mas você acha que essa parte aqui do preâmbulo está dizendo que a gente tem que salvar a Terra? Não, a gente tem que salvar os recursos. Isso, perfeito. Você fez uma boa análise, viu? Não é essa que eu esperava, mas eu vou dividir, eu vou deixar o frango com você, Ana Júlia. Agora, quem que vai levar o vinho? Tá certo o que você falou, tá bom? É que eu vi mais uma possibilidade aqui. Valendo um vinho, um vinho. Pro, eu não sei, eu tô pensando aqui, eu acho que é a questão de que você falou que
meio ambiente, educação ambiental, não é só bichinho, natureza e tudo mais, que envolve muitas outras questões, né, desde político, social, enfim, e também que investir em educação ambiental é investir em qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar em todas as outras questões, desde a da preservação do meio ambiente até essas questões mais sociais. Você tem razão em tudo que você falou, mas não levou o vinho. Ah, Pro, dia dos namorados, tem que tomar um vinhinho. Leia bem aqui, leia bem. Vou Professora, dar uma... fala, Naila. talvez, não sei, possa ser em relação ao desenvolvimento sustentável. A ligação entre os 3 elementos, né? Da economia, a sociedade e o meio ambiente, que é um triângulo que eles têm que estar em equilíbrio. Tá certíssimo o que você falou, Naila, mas não levou o vinho. Tá certíssima, parabéns. Mas ainda não levou o vinho. Eu vou dar uma dica. Tem relação com a aula que eu falei sobre as mudanças climáticas. Vamos, turma. Parte que ele fala sobre as forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, que a Terra providenciou todas as condições necessárias, como a gente tinha visto sobre o clima, sobre tudo que eu esqueci agora a palavra que a gente A fotossíntese? Não, sobre, por exemplo, os meteoros não atingirem a Terra. Tem probabilidade estatística? Isso, então tudo que o nosso planeta é hoje foi providenciado uma condição para que a vida exista como é hoje. Levou o vinho, então, você, Daiane, é isso mesmo, né? Vai encher a cara com o vinho virtual que você acabou de receber. Parabéns, é isso mesmo. Ó, olha aqui. A Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação dessa comunidade de vida e do bem-estar da humanidade dependem da preservação dessa biosfera saudável, com todos os seus sistemas ecológicos, a rica variedade de plantas, animais férteis, água, etc, etc. Lembra lá das mudanças climáticas que a gente viu que é uma relação muito íntima de manter a biodiversidade, de manter as florestas, de manter esse equilíbrio dinâmico para a manutenção do clima. Então, essa inter-relação do nosso planeta, como a Gabi tinha falado logo no começo, né, a Terra como um ser vivo, enfim, você estava quase marcando o gol, Gabi. E aí, a Daiane fez essa leitura que é exatamente isso que eu queria que vocês percebessem, né? Que a condição de evolução da Terra e da relação dos seres vivos é que permitiu que a vida se desenvolvesse, né? Então, a gente mexer nesse equilíbrio é muito frágil e é muitíssimo arriscado, né? Então, é nessa perspectiva que eu queria que vocês prestassem atenção aqui, né? Fizessem essa relação. Muito bem, Daiane. Bom, eu recomendo que vocês depois deem aí um Google. No YouTube tem um vídeo super bonito da Carta da Terra, que é um vídeo que tem uma música muito linda e ele traz os 16 princípios e com uma ilustração também belíssima. Quem produziu esse, acho que é uma professora que se chama Michele Sato, tá? Então, eu recomendo que vocês depois assistam e apreciem toda essa proposta da Carta da Terra, tá? Tem muita coisa na internet, então eu recomendo realmente que vocês façam uma pesquisa sobre. O que eu quero aproveitar o nosso tempo de aula para vocês já começarem a trabalhar aí em grupos, tá? Que é a nossa próxima etapa da aula.
eu não tenho o Zoom pago. E quando a gente não tem o Zoom pago, não dá para montar grupos, né? Só quando a gente paga o Zoom que dá para montar salas de grupos de discussão aqui dentro do Zoom. Então, nós vamos ter que fazer um se vira nos 30. A gente vai ter que fazer uma adaptação disso, tá? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês, que são as orientações desse trabalho em grupo que a gente vai fazer agora, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela aí, ó, tarefa para a próxima aula? Dá um joinha para mim, tá? E agora eu tenho que perguntar, né, depois que eu dei aquele vacilo com vocês. Tá, então a gente vai começar esse aprofundamento da Carta da Terra agora e vai dar continuidade na próxima aula, tá? A primeira coisa que eu quero, só retomando, deixar bem claro com vocês, é que vocês tenham esse olhar de complexidade e desses vários olhares para entender a Carta da Terra, tá? Qual que vai ser o passo a passo da tarefa da próxima aula? Nós vamos ter que, eu preciso que vocês agora se organizem para formar grupos de 4 ou 5 integrantes. Os grupos clássicos que vocês já têm, certo? Se vocês precisarem se falar aí pelo WhatsApp, enfim, eu preciso que vocês formem esses grupos, que pelos meus cálculos, pelo número de pessoas que tem inscrita aqui na nossa disciplina, a gente vai formar por volta de 10 grupos, tá? Quando vocês formarem os grupos, que vai acontecer nos próximos 5 minutos, vocês vão ter que escolher o nome de um animal para ser o título do grupo de vocês. Então, eu não vou chamar vocês de grupo 1, 2, 3 e 4, eu vou chamar o grupo Maritaca, o grupo Tuiuiu, o grupo Hamster, sei lá, tá? Então, por favor, vou dar 3 minutos para vocês se organizarem aí no WhatsApp nesses grupos e definirem um nome, tá bom? Não? Pronto, turminha?
Já dei esse tempo para vocês, deu certo? Agora, vocês vão, uma pessoa do grupo, só uma pessoa do grupo, vai escrever aqui nos comentários como é que é o nome do seu grupo, o nome do animal do seu grupo, tá bom? Acho que para ver os comentários eu vou ter que sair da projeção de tela, né? Ah, não, eu consigo ver aqui por cima. Professora, Oi. fala o nome das pessoas do grupo Não, e não. Tá. Eu quero só o nome do animal, que é o nome que vocês escolheram para ser o título do grupo de vocês. Ah, tá bom. Para mandar aqui no bate-papo? É, sim. Ah, tá. Bom, eu recebi o nome de 4 grupos só. Posso falar os nomes que eu recebi? Para ver se tem mais algum que alguém quer mandar. Ó, já recebi mais um aqui, peraí. Ó, então eu recebi crocodilo, ornitorrinco, elefante, formiga e girafa. Foram esses 5 que foram formados? Tá. Beleza. O que eu vou fazer agora com esses 5 grupos aqui? Eu vou... Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou sortear... Sortear não, já acabei, coloquei os nomes aqui conforme você foi aparecendo, tá bom? Eu já vou identificar aqui para vocês, cada grupo vai ficar responsável por um bloco e alguns grupos vão, ou melhor, alguns blocos vão ter 2 grupos, tá? Qual que é a tarefa do grupo de vocês? Vocês vão ter que ler e compreender a intenção do seu bloco, do bloco do seu grupo, tá? E vocês vão ter que escolher um elemento artístico para representar e ilustrar esse bloco, tá? Então, vocês precisam realmente entender o que aquele bloco tem de intencionalidade para escolher um elemento artístico. O que é esse elemento artístico? Pode ser uma gravura, pode ser uma pintura, pode ser uma charge, pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser enfim, tá? Não necessariamente que vocês precisam produzir essa coisa. Vocês podem pegar essa coisa que já existe na internet, tá? Se o grupo quiser produzir, pode também. O mais importante é que esse elemento artístico represente a intencionalidade desse bloco, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Na semana que vem, vocês, cada um dos grupos, vai apresentar aqui para nós qual foi o elemento artístico que escolheu para representar o seu bloco
e também fazer uma explicação. Vai ter que fazer um resumo da ideia do seu bloco para dizer o que estava escrito lá no bloco que tem relação com esse elemento artístico que você escolheu, tá? E vocês têm 5 minutos para fazer isso. 5 minutos que eu digo na aula da semana que vem, cada grupo vai ter 5 minutos para fazer essa apresentação. Prestem atenção nesse lance do tempo, porque de repente, eu tenho uma música super legal, só que a música tem 4 minutos, e aí vai sobrar só 1 minuto para o grupo falar. Então, temos que fazer uma negociação aí, tá? Então, professora, eu achei um negócio super legal, mas tem 7 minutos, então não, corta, não vale, tá? Então, eu quero que vocês façam esse estudo e entendam, tanto com a cabeça como com o coração, a intencionalidade desse princípio, tá? E aí vai buscar numa representação artística, ok? Eu tenho que fazer um resumo? Como que é? O resumo, na verdade, é a ideia do que quem for apresentar, por exemplo, eu achei uma pintura lá, tá? E aí eu vou, no meu grupo, na hora de colocar essa pintura, eu vou ter que explicar o que essa pintura tem de relação com aquele bloco de princípios. E aí que eu falei de um resuminho, entendeu? É a explicação da relação desse elemento artístico com o que está escrito lá do bloco, tá? Então, não é bem um resumo, mas é, na verdade, a explicação. E nessa explicação vai ter ali as ideias-chave, as palavras-chave desse bloco, tá? Ficou mais claro, gente? Ah, tá, obrigada. É que eu já tinha imaginado um resumo mesmo. Não, não precisa, tá? E aí, vocês vão projetar num PowerPoint a coisa, a imagem, e se quiser projetar a parte escrita da explicação também pode, ou pode só ser falada a parte da explicação, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida enquanto à explicação e à estrutura dessa atividade para a próxima semana? Tem mais um grupo agora aqui, o grupo cachorro. Ótimo. Bom, agora eu vou dizer para vocês qual grupo vai ficar com qual bloco de princípios, tá? Anotem aí. O bloco 1 de princípios vai ter 2 grupos responsáveis. Vai ser o grupo crocodilo, do bloco 1, e vai ser o grupo girafa, também do bloco 1, tá? No bloco 2, vai ser o grupo ornitorrinco. No bloco 3, vai ser o grupo elefante. E também o grupo cachorro. Vai ter 2 grupos, por enquanto, no bloco 3. No bloco 4, o grupo que vai explorar vai ser o grupo da formiga. Tá? Certamente, os alunos que hoje faltaram na aula, às vezes vocês até já encaixaram essa galera em algum grupo, agora quem faltou e quiser formar um novo grupo, tem a possibilidade aqui, né? Daí vai mandar mensagem para mim, vai conversar comigo e vai integrar algum desses grupos, tá bom? Ô, professor. Sim, Charles? Do cachorro, qual o grupo ficou? Cachorro é o bloco 3. Bloco 3, tá bom, obrigado. Isso. Eu vou falar de novo, tá? Bloco 1, crocodilo e girafa. Bloco 2, ornitorrinco. Bloco 3, elefante e cachorro. Bloco 4, formiga. Beleza pura? Não é tarefa difícil, mas é tarefa que precisa de compreensão, tá? Então, agora são 8h25. Eu vou encerrar essa etapa da aula
eu junto com vocês, para que agora vocês aproveitem esses próximos 25 minutos, que ainda são o tempo dessa aula, já para em grupo, vocês fazerem a leitura desse bloco de princípios de vocês e já começarem a pensar. Não é um negócio trabalhoso, né? Mas é um negócio que precisa ter uma interação aí do grupo. Tá ok? Alguma dúvida? Por enquanto não, Pro. Tá. Então, ó, se tiver dúvida, manda no WhatsApp, tá bom? Então, fechamos essa etapa aqui da aula. Vai faltar um minutinho para encerrar aqui. Sabe o que eu vou optar por fazer? Eu vou falar da orientação da resenha e o feedback da resenha num áudio lá no grupo. Pode ser? Tudo bem? Para não ter que iniciar uma outra chamada aqui. E aí, se alguém tiver dúvida, vai mandar uma mensagem no particular para mim do WhatsApp. Para daí eu tirar a dúvida da pessoa. Eu acho que é até mais fácil. Tá bom? Turminha, foi um prazer essa nossa aula de hoje. Sejam felizes e #fica em casa, tá bom? Beijinhos para vocês. Tchau, Pro. Tchau.